O Felca fez uma coisa muito importante, que é dar nome aos bois. Então ele não trouxe a denúncia de forma genérica, mas ele trouxe as pessoas que estão diretamente ligadas com esse tema. Os próprios pais dessas crianças, né, dispostos a ceder ali a infância dos filhos com o objetivo de terem um ganho financeiro. E a parte mais triste disso tudo, Gui, sem sombra de dúvidas, é exatamente esse consentimento dos pais. Como que tem? Ele mostrou lá um post com vários homens com perfis escrito tipo link na bio, troca, né, trade, né, quando alguém comenta no post da sua filha, talvez você tá assistindo aí, se comentarem troca ou trade, quer dizer que eles querem trocar conteúdo de pedofilia, conteúdo pornográfico entre eles, hein? Como que o Felca, que não trabalha no Instagram, não trabalha no Facebook, no Meta, consegue identificar isso, e a empresa em si, não tem um funcionário que viu isso? Esse vídeo que o Felca produziu, né, nos últimos dias, que viralizou, já tem milhões de visualizações, é um assunto muito importante porque toca em um tema muito sensível, que é a formação das nossas crianças, né? A presença dos pais, firme, rígida, amorosa ao mesmo tempo, é o que pode ser, de fato, o remédio, o antídoto para esse problema. Então, que os pais estejam atentos e que não terceirizem aquilo que só vocês podem fazer, né? Nós somos substituíveis em muitas coisas na vida, mas o único lugar onde a gente não pode ser substituído é na nossa família. Welcome aboard ao Jato da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. Adultização. O assunto que viralizou no Brasil recentemente por conta do vídeo do Felca, um assunto turbulento, muito importante da gente falar. E eu trouxe hoje a Mari Brito novamente. Mari, bem-vinda de volta aqui no nosso jato. A Mari é jornalista, é mãe, então ela tem muita propriedade para dar a opinião dela sobre isso, né, que é as mães estão muito preocupadas como as crianças hoje estão sendo expostas e até utilizando as redes sociais, né? Às vezes eu vejo, Mari, que o que a gente acha que é inocente pode ser usado para pessoas com mentes pervertidas, como a gente viu no vídeo do Felca, né? Às vezes a gente acha que tá postando, é só minha filha de biquíni na praia, é só uma coisinha de boa, e às vezes não é, né? Às vezes usam, inclusive, vídeos e fotos que a gente acha comum entre os pedófilos, digamos assim, né? Nesses grupos que eles fazem, mesmo sendo só uma criança de biquíni, ou seja lá o que for. Como você viu isso, Mari, esse assunto? Eu vi que você fez um post também que teve uma repercussão. Como que você enxerga esse assunto que está surgindo agora? Obrigada pelo convite. Esse é um assunto, como você falou, muito turbulento, mas é um tema muito importante da gente discutir. E esse vídeo que o Felca produziu, né, nos últimos dias, que viralizou, já tem centenas de milhões de visualizações, é um assunto muito importante porque toca em um tema muito sensível, que é a formação das nossas crianças, né? E como você disse, assim, é um assunto que a gente precisa jogar luz para essa questão, porque nós somos mães e principalmente porque muitas vezes de forma despretensiosa, né, ingenuamente, a gente produz conteúdo sobre os nossos filhos, dos nossos filhos, a partir da imagem dos nossos filhos, sem saber que aquilo pode cair na malha dos pedófilos, né, pode cair na rede dos pedófilos. Sim. E esses conteúdos podem ser usados de forma criminosa. Sim. Por essas pessoas, né? Então, às vezes uma foto, um vídeo que aparentemente não tem nenhum teor assim, grave, não tem nada demais, né? Uma coisa do dia a dia, da rotina que você quer registrar ali dos seus filhos, você quer compartilhar com as pessoas que acompanham você, às vezes até com familiares, amigos nas redes sociais, mas que muitas vezes acaba caindo nas mãos desses criminosos e sendo usados de forma pervertida mesmo para o mal. Então, é um tema muito delicado, mas é um tema muito urgente. E esse vídeo que o Felca fez, né, segundo ele, passou 1 ano sendo produzido, né, uma denúncia, é um documentário denúncia, podemos dizer assim. Ele é um vídeo muito importante porque o Felca é um influenciador com um número gigantesco de pessoas que o acompanham, né? Sim. Então ele tem, agora que depois dessa viralização, ele está com 14 milhões de seguidores nas redes sociais, mas antes ele já tinha múltiplos milhões de seguidores. Então, assim, uma pessoa desse tamanho, né, com essa audiência, trazer à tona esse assunto é, de fato, muito importante. Eu Sim. espero que outras pessoas, né, outros influenciadores, que têm o mesmo número ou mais, um alcance ainda maior que o do Felca,
se coloquem nesse lugar também de denunciar esses temas, porque são assuntos muito importantes que a gente não pode fechar os olhos para isso. Sim, e eu vejo, né, que muitos influenciadores acabam não se envolvendo porque é um vespeiro, né? É um assunto que quando você mexe com isso, tem muitas pessoas criminosas que vão querer ir contra você, e é muito bom ver influenciadores como o Felca, que às vezes tem muito a perder, né? E mesmo assim fazem esse tipo de conteúdo, né? O Felca, ele vem levantando umas bandeiras que é difícil ver outras pessoas levantarem, né? Ele foi contra as bets, né? Teve uma briga contra isso também. Ele é católico, enfim. E agora colocando o holofote nesse assunto da adultização. Então dá até um ânimo de ver que ainda existem pessoas que mesmo estando na mídia assim geral, né? Porque o Felca, eu diria que ele é nível assim Brasil, ele é um dos maiores assim Sim, influenciadores, sim. né? E ver pessoas que são tão grandes quanto ele ainda tirando o tempo do trabalho deles para falar de assuntos tão importantes, é muito bom, né? Esse é muito otimismo pro futuro do Brasil, talvez. Espero que tenham mais pessoas que façam isso também. Inclusive, estamos fazendo isso hoje, né? Colocando holofote nesse assunto. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder nenhum episódio nosso. Mas, Mari, vamos lá. Você, mãe de família, como que você vê esse vídeo, né? Porque chega a ser nojento. Você assiste, você sente mal assistindo um vídeo desse. Você vê o nível que algumas pessoas chegam pra ter dinheiro, pra ter like, pra ter fama, aonde eles têm que chegar. E às vezes nem só o influenciador, né? Porque quem não viu o vídeo do Felca, ele falou sobre o caso do Ítalo, né? Ítalo com a Camilinha, mas os próprios pais dessas crianças, né? Dispostos a ceder ali a infância dos filhos com o objetivo de terem um ganho financeiro, né? Como que você enxerga isso? O vídeo todo é muito triste, né? Assim, é asqueroso, é um vídeo que traz denúncias muito graves, e o Felca fez uma coisa muito importante, que é dar nome aos bois. Então ele não trouxe a denúncia de forma genérica, mas ele trouxe as pessoas que estão diretamente ligadas com esse tema. E o vídeo em si é um vídeo difícil de ser digerido, né? Como mãe, você assiste, você sente um mal-estar físico mesmo assistindo aquilo, porque são muitas camadas de um problema que envolve as crianças e envolve também os pais. E a parte mais triste disso tudo, Gui, sem sombra de dúvidas, é exatamente esse consentimento ou muitas vezes esse agenciamento dos pais em relação a essas crianças. Os pais que deveriam ser os protetores, deveriam ser responsáveis por cuidar dessas crianças, por zelar pela saúde, pela integridade dessas crianças, são eles os primeiros a fazerem esse tipo de conteúdo com segundas intenções, né? Com a intenção de ganhar engajamento, com a intenção de viralizar, com a intenção de atrair audiência cada vez maior para esse tipo de conteúdo, porque no final das contas isso pode ser monetizado, e o que essas pessoas têm, na verdade, é um interesse financeiro em cima dessas crianças. Então, usam essas crianças como instrumento para alcançar esse sucesso financeiro que eles tanto almejam. Então, veem ali na criança uma forma de chegar mais rápido nesse lugar, né? Porque a gente sabe que na internet as coisas tomam uma proporção gigantesca muito rápido. Então, você pega um vídeo de uma criança dançando de biquíni e esse vídeo tem uma repercussão gigantesca, você começa a ver que aquilo ali pode gerar um fruto, digamos assim, pode trazer algo a mais. Chama atenção. Chama atenção. Então, esses pais que, assim, a gente não deveria nem estar discutindo se os pais deveriam ir adiante ou não com isso, porque eles não deveriam sequer colocar os filhos nesse lugar, né, de exposição e fazendo com que os filhos se tornem um produto. Mas o que a gente vê, na verdade, é o oposto disso. São pais que não só não protegem esses filhos, mas são eles próprios os algozes, né? São eles os responsáveis pela desgraça dessas crianças. Isso é muito triste. Então, de tudo que o Felca falou ali naquele vídeo, o que mais me doeu foi ver esse consentimento e exploração, por parte dos pais. E uma certa manipulação também, né? Porque as crianças, eu acho que, por exemplo, a Camilinha ali que tá passando ali atrás, ela começou com 12 anos, né? Cara, uma mulher uma menina com essa idade não tem uma noção do que tá acontecendo. Inclusive, ela mesma, às vezes, pode achar que não é um problema o que tá acontecendo. Porque ela tem a manipulação assim, tipo, não, eu tô feliz, tô ganhando dinheiro, eu quero isso, né? Porque os pais
realmente manipularam e exploraram essa situação, essa vulnerabilidade, digamos assim, da criança, né? Exatamente. E quando você cresce dentro de um ambiente que normaliza esse tipo de coisa, né, que coloca isso como sendo algo natural do convívio com outras pessoas, como sendo algo que faz parte daquela rotina daquela família, então a criança cresce achando de fato que aquilo ali não é um problema, né? Porque ela não tem maturidade para reconhecer os limites da situação, ela não tem maturidade para ter discernimento sobre o que é certo, o que é errado, e quem que ajuda nesse discernimento? Quem que faz com que essas crianças sejam forjadas e formadas? São os pais. Deveria então, ser, né? deveriam ser. Então, se eles próprios estão construindo um ambiente onde esse tipo de coisa é normalizada, onde esse tipo de exploração é feito assim à luz do dia, então essas crianças elas crescem sem ter noção mesmo de que elas estão sendo usadas como um produto, né? De Sim. que elas estão sendo usadas como ferramentas para esses pais. Sim. Então, na cabeça dessas crianças, aquilo é o certo, de certa forma. Inclusive, né? elas se manifestaram, né? Tanto a mãe quanto a Camilinha. O que elas falaram depois que saiu esse vídeo do Felca? Você viu? A mãe da Camilinha fez um story dizendo que não importa o que as denúncias dizem, o que as pessoas estão falando, que ela vai continuar, porque Deus sabe de tudo. Eu acho ótimo quando ela vai coloca continuar, Deus ela no meio. Ela falou que assim, não vão derrubar, não vão destruí-los, né? Porque Deus sabe de tudo. E ainda termina o story dizendo o seguinte: pode bater que a mãe aqui, quanto mais bate, mais o engajamento da mãe cresce. Nossa. Ou seja, você vê que a finalidade realmente é essa, né? Visualização, é like, é curtida, é engajamento, tudo isso que depois se transforma em dinheiro. Sim. Então, é muito triste. E o que você acha que diz sobre a gente como consumidor, Mari? Por que esses conteúdos atraem as pessoas? Por que parece que no Brasil tem uma cultura, não sei se é no Brasil ou no mundo, às vezes eu tô falando que é no Brasil, mas às vezes é uma trend mundial. Por que esse tipo de conteúdo, às vezes, que eu acho que é um conteúdo ruim, um conteúdo que faz mal, é o que pega na internet? Você vê, pô, as piores músicas é o que o pessoal quer escutar, as piores trends, as piores, pô, criança, é tipo um BBB de criança, né? Exato. O cara recrutou as pessoas da cidade, as crianças, e trouxe para uma casa, fez um reality ali com menores de idade. Por que nós, como consumidores, não falo eu, né, porque eu não assisto, mas a sociedade, ele né? tem acho que 18 milhões de seguidores, né? Ele é muito grande, tem muitas pessoas que acompanham. O que se diz sobre a gente? Diz que nós fracassamos enquanto sociedade, né? Porque a gente, de certa forma, permitiu que as coisas chegassem a esse ponto. Um influenciador como esse, influenciador, não gosto nem de usar essa palavra, né? Mas um cidadão como esse, com 18 milhões de seguidores, é uma coisa absurda, né? É um número, assim, assustador de pessoas que estão ali, que consomem esse conteúdo. E muitas vezes, Gui, são pessoas que também não percebem a maldade que existe naquilo. A mentalidade está tão corrompida, né? Assim, o ser humano foi tão corrompido pelo mal, pelo que é errado, tem uma visão tão distorcida do que é certo e o que é errado, que às vezes assiste aquilo ali e sequer se dá conta de quão ruim é aquele tipo de conteúdo. Então acha que é só uma bobagem e tudo mais, então tudo bem assistir. Mas a verdade é que o que faz com que esse tipo de conteúdo exista e tenha alcance, tenha audiência, é exatamente a nossa natureza, a natureza do ser humano, que é ruim mesmo, né? Então, se a gente não procura melhorar, se a gente não procura evoluir, se a gente não procura se tornar uma pessoa que procura crescer em virtude, ser melhor a cada dia, e vai deixando com que esse tipo de coisa entre ali no nosso imaginário, ocupe um lugar no nosso imaginário, a gente vai se tornando aquilo, né? E vai ficando cada vez mais degradado. Sim. Então é isso, assim, a gente já tem uma inclinação para as coisas ruins, já tem uma inclinação para o mal. Você acha que a gente tem uma inclinação para o mal, então? Acredito que sim, acho que a gente tem uma inclinação para o mal. Basta você olhar duas crianças brincando sozinhas, vocês vão ver que elas são más, assim. Tem uma puxa o cabelo da outra, uma enfia o dedo no olho da outra, porque a gente tem essa inclinação de fazer as coisas ruins. E o mal, muitas vezes, ele parece muito interessante, né? Esse tipo de conteúdo, por exemplo. É tentador, né? É tentador para as pessoas. E muita gente não se preocupa com isso, né? Não existe uma base moral, digamos assim, fortalecida. Essa pessoa não tem valores e princípios sólidos ali sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é o bem, o que é a verdade. Então, tudo é muito distorcido, tudo nada é certo, nada é errado, tudo é certo, tudo convém. E as pessoas vão cada vez mais
se deixando contaminar por esse tipo de conteúdo até o ponto que se torna normal. Sim. Né? Então, normaliza e não escandaliza ninguém. Exato. E como que é criar uma filha num ambiente como esse, Mário? Porque assim, eu falo até por mim, né? Cara, quando eu era mais novo, adolescente, eu escutava essas músicas que a gente escuta nas festas, e hoje você escuta e fala, cara, como que alguém escuta músicas que fazem apologia a estupro, apologia ao crime organizado, e o pessoal, sério, não me tocava. Quando eu, numa festa e tocava uma música e todo mundo dança brincando, é piada. Mas isso, realmente, eu acho que causa isso de... Ele tira o fator de maldade, você não fica surpreso mais. Normaliza, é o que você falou. Normaliza. Você começa, não, beleza, você começa a escutar, é música, não, é poesia, não, é metáfora, meio que banaliza assim, não é tão sério, é só uma música. Só que isso acaba normalizando uma situação que não deveria ser, né? Então, acho que é um negócio cultural também, né? Porque como que a gente normaliza esse estilo de arte, digamos assim, né? Que eu não acho que é uma arte, onde tem esse discurso tão negativo para a sociedade. E como é criar uma filha num ambiente como esse? Como que você lida e até fala para suas seguidoras em criarem filhas? É desafiador, porque por mais que a gente tente moldar aquele ser humano com bons valores, com princípios, e para que ajam sempre de acordo com aquilo que é certo, e tenham isso muito bem enraizados ali no coração deles, é muito desafiador, porque o mundo está aí, né? A gente não pode isolar os nossos filhos numa bolha, de modo que eles não tenham contato com a realidade. Impossível, né? É impossível. Então, por mais que a gente se esforce para criar bem, para fazer, enfim, o melhor que esteja ao nosso alcance pela educação dos nossos filhos, ainda assim, eles podem ser influenciados por essas coisas que existem, que a gente sabe. E o nosso desafio é, de certa forma, plantar uma semente no coração dos nossos filhos desse bem, dessa verdade, para que isso seja, de alguma forma, fique ali naquele coração, e por mais que exista ali a tentação ou até mesmo um desvio do caminho no decorrer da vida, em algum momento essa pessoa ela saiba para onde voltar. Ela consiga reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é a verdade, porque aquilo está enraizado no coração dela. Então, acho que o nosso desafio é esse, é educar bem os nossos filhos. Eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte, do jeito que o mundo está, é por essa razão que eu não quero ter filhos. O mundo está uma desgraça, então eu não vou colocar filho no mundo por essa razão. Eu entendo essa preocupação. Eu entendo, é legítima, porque o mundo realmente está cada vez mais difícil. No entanto, se todas as pessoas boas pensarem desse modo, o mal vai se tornar absoluto. Então, a gente precisa assumir para nós mesmos a responsabilidade de colocar filhos no mundo para educar esses filhos, para que eles sejam bons indivíduos, para que tenham bons valores e princípios e para que eles façam o bem. Para que eles possam, nessa batalha entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal, para que eles possam lutar a favor daquilo que é o certo. Né? Então, se eu penso, não, tem um mundo lá fora que é uma desgraça, então não vou ter filhos, eu vou deixar o mundo como está, o que eu estou fazendo, na verdade, é um exercício de omissão, né? É covardia. Se eu quero, de fato, combater o mal, então eu tenho, sim, que criar indivíduos, criar seres humanos que sejam capazes de combater esse mal no futuro. Então, essa é a ideia. É desafiador, sim, é muito difícil, mas eu acredito que cabe a nós, né, como pais e mães, fazer a nossa parte da forma mais correta possível, né, da forma mais embasada ali por valores que são realmente bons para aquela criança. Sim. E aquilo vai ficar no coração delas. Então, por mais que na vida adulta, ali na adolescência, muitas vezes que acontece esse ato de rebeldia e tudo mais, por mais que isso aconteça em algum momento, essa criança saiba para onde voltar. Sim. Porque tem algo ali no coração dela, ela foi marcada por uma coisa boa, verdadeira, que vai ficar para sempre. Então, acho que a nossa função é essa. Não é se omitir diante desse problema, mas agir de forma ativa, educando bem os nossos filhos. Né? Quanto melhor a gente educar os nossos filhos, quanto melhor a gente puder contribuir para a formação desses indivíduos, mais a gente vai estar lutando no lado certo dessa batalha. Total, concordo 100%. E aí o que é triste é a gente ver as estatísticas hoje, né, no Brasil. A gente vê que a taxa de natalidade está cada vez menor. Então, cada vez menos pessoas estão tendo filho. Divórcio
crescendo, parece que o pessimismo é grande, né? Você fala, caramba, as pessoas não estão tendo filho e inclusive tem risco de uma crise populacional no futuro. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas é real, né? Porque a gente está tendo filho abaixo da taxa de repopular a sociedade. Então, cara, fica bem triste assim a situação que a gente encontra o Brasil, né? Mas estava falando da adultização e da criação de filhos, né? Você acha que a internet meio que colaborou para as pessoas como um todo pularem uma etapa da vida e ficarem, às vezes, adultas, né? A adultização mais cedo, né? Porque eu vejo que tem hoje muitas crianças que já, às vezes, filhos de influenciadores, que já trabalham com a internet desde cedo. Eu vejo, por exemplo, teve na época que era acho que talvez tenha sido a primeira no Brasil que eu reparei, foi a Melody, lembra da Melody? Uhum. Ela era uma criança, assim, e aí você via, cara, ela dançando que nem a Anitta, fazendo músicas igual uma cantora adulta, aí você fala, caramba, olha isso, ela meio que pulou a infância dela, né? Você acha que hoje a internet está sendo um problema para as crianças como um todo? Eu acho que a internet não. A falta de responsabilidade dos pais, sim. Eu acho que o problema é esse, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de apontar os dedos para as pessoas que são de fato responsáveis. É como se eu tivesse condenando a praça porque um bandido foi lá e atirou em alguém em praça pública. A praça não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, é condenar um lápis pelo erro ortográfico de uma pessoa, né? Então, o problema não é a internet, o problema é a má utilização da internet. E a responsabilidade dos pais, nesse caso, é a de cuidar para que seus filhos, quando puderem usar a internet, né, quando tiverem idade, maturidade suficiente para poder usar a internet, façam isso da melhor forma possível, né? Então, assim, o que a internet fez, na verdade, foi trazer à tona um problema que sempre existiu, né? E, claro, a forma de conteúdo que existe, né? Então, assim, a gente vê muito isso na internet, vê muito isso acontecer na internet, fez com que esses pais, que muitas vezes com esses interesses que a gente estava falando, vissem ali uma oportunidade de usar aquilo a seu favor, né? E os filhos como produtos desse desejo, dessa ganância. Mas a internet não é a culpada, né? Por isso que a gente fala que é muito perigoso essa ideia de regulamentação das mídias. Boa, porque estão querendo atrelar esse movimento do Felca, talvez, para aproveitar para isso, para levantar essa pauta de regulamentação, né? Exatamente. Então, essa questão que estão querendo requentar essa pauta da regulamentação das redes sociais e estão usando o vídeo do Felca como justificativa, né? Olha só o que acontece no mundo, olha só o que está acontecendo na internet. Mas a verdade é que, assim, isso já acontece há muito tempo. O que o Felca fez, ele próprio diz isso no vídeo, não é nada de novo, porque a gente já sabe que isso existe, a gente já vê isso acontecendo há muito tempo. Então, o problema não é a internet em si, é a falta de responsabilidade dos pais. Esses pais devem ser responsabilizados por isso, né? E das empresas? Por exemplo, das redes sociais. Como que esse tipo de conteúdo é permitido, né? Como que isso é propagado? Esse é um grande problema, né? Porque você tem ali o algoritmo que faz com que esse tipo de conteúdo seja ainda mais viralizado e caia com mais facilidade nas mãos dessas pessoas. O próprio Felca mostrou no vídeo como é fácil você criar uma conta no Instagram, por exemplo, e treinar o algoritmo. Treinar o algoritmo para receber esse tipo de conteúdo. Então, existe um problema no algoritmo das redes sociais, mas aí talvez as empresas teriam que revisitar essas regras, né, de uso e ser um pouco mais rígidos com isso. Uhum. E eu acho que, assim, de forma privada, eles têm que entender uma forma de resolver essa questão. Porque já é crime, né? Porque já é crime, exatamente. Estão tentando fazer com que se torne crime algo que já é crime, né? Então, assim, a gente já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente já tem leis que combatem a pedofilia, que vão em cima da sexualização infantil e tudo mais. A gente só precisa fazer com que essas leis funcionem. Sejam reforçadas, né? Precisam ser reforçadas e, o mais importante, os criminosos eles precisam de fato ser punidos. Por que será que no Brasil não são, né? Porque, por exemplo, já é crime. Como que tem... Ele mostrou lá um post com vários homens com perfis escrito tipo link na bio, troca, né? Trade, né? Quando alguém comenta no post da sua filha, talvez você está assistindo aí, se comentarem troca ou trade, quer dizer que eles querem trocar conteúdo de pedofilia, conteúdo pornográfico entre eles, entre os pedófilos em si, né? Então, assim,
como que o Felca, que não trabalha no Instagram, não trabalha no Facebook, no Meta, consegue identificar isso e a empresa em si não tem um funcionário que viu isso? Pois é, esse é o grande mistério, assim, porque são robôs e tudo mais, tudo bem, mas atrás de um robô tem um ser humano que opera aquele robô. Então, assim, é de fato o grande problema, digamos, fazer com que essas plataformas elas tenham as diretrizes cada vez mais rígidas, evidentemente, principalmente envolvendo conteúdo sexualizado, criança e tudo mais, e que essas regras sejam aplicadas, né, para que esse tipo de conteúdo não exista nesse ambiente, para que a gente não precise de um vídeo como o do Felca para que uma conta como o desse Ítalo seja derrubada. Né? Era para o próprio Instagram ter uma ferramenta para fazer isso, para que isso não chegasse onde chegou, né? Porque um perfil daquele com 18 milhões de seguidores é um absurdo. Então, assim, acho que as empresas, as plataformas, elas têm que ter um meio de combater isso de forma privada, mas eu acredito que essa ideia de regulamentar e tudo mais, eu acho que isso é um prato cheio para censurador, para quem quer, de fato, impedir que certos conteúdos sejam vinculados nas redes sociais, porque a gente sabe que na internet é um ambiente onde as coisas ganham proporções gigantescas, então muitas vezes essas leis podem servir para calar opositores, inclusive. Sim, talvez num lugar onde uma lei que restrinja o uso das redes sociais prejudique o próprio Felca, digamos assim. Sim. Talvez ele tenha vídeos ali no canal dele do YouTube que, se tivesse uma lei que restringisse determinados conteúdos, os próprios vídeos dele não pudessem estar ali disponíveis para serem assistidos, e muitas outras pessoas. Sim. Então esse é um problema que a gente precisa ficar atento. E é uma pauta que vem sendo requentada nos últimos dias, né? Muitos políticos de esquerda começaram a levantar essa ideia da regulamentação como se fosse a solução para o problema. E, na verdade, não é. Porque o problema não é, de fato, como a gente falou, a internet ou as mídias sociais. O problema é as pessoas. A cultura, são as pessoas, são os pais que não são responsabilizados por isso, são os criminosos que não são punidos pelo que fazem. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para o problema buscando uma solução que seja, de fato, eficiente e que seja, enfim, viável, coerente com aquilo que a gente deseja. Né? Sim. No entanto, o que a gente vê, na verdade, não é isso. Assim, quando algumas denúncias são levantadas em relação a isso, os próprios políticos de esquerda que hoje estão requintando essa pauta são os primeiros a irem contra. Quando se falou sobre castração química para pedófilo, a esquerda se levantou contra. Foram contra? Sim. Quando se fala sobre leis mais rígidas para crimes contra pedófilos, a esquerda se levanta contra. A votação... Qual que é a lógica disso? Só Deus sabe, né? A lógica é que, assim, não importa o conteúdo, mas o que importa é quem está passando a mensagem, né? Entendi. Então, esse é o ponto. Então, na sua opinião, esse papo de regulamentação das redes, eles estão usando como discurso esse assunto do Felca, esse assunto da adultização, só que, na verdade, para ser utilizado... Tipo, é a ponta do iceberg. Eu falo que é pra isso, mas aí depois é pra censurar o pessoal que pensa politicamente oposto à esquerda. Sim, porque sim. hoje em dia, inclusive, já não existe mais uma liberdade, eu diria, de expressão. Até a gente vê algumas contas sendo derrubadas, Sim, né? Quando criticam, às vezes, juízes e tudo mais. Mas você acha que é por isso então, que eles estão tentando empurrar? Eu acredito que estão tentando usar politicamente o vídeo do Felca com esse fim, para levantar novamente essa pauta da regulamentação das redes sociais. E o objetivo disso, no final das contas, é calar o opositor. Calar o opositor. É censurador. Quem quer regulamentar meio de comunicação é ditador. Entende? Sim. Porque, enfim, a gente sabe muito bem que o objetivo é impedir que conteúdos contrários àquilo que se defende a certas ideologias políticas sejam veiculados. Então, esse é o grande problema. A pauta pode parecer, assim, na primeira vista, muito interessante. Não, mas isso vai acabar fazendo com que certos conteúdos... Não vai, porque esse submundo vai continuar existindo. O que o Felca mostrou aí é um universo superficial da internet, mas as pessoas não conhecem, por exemplo, o que existe na Deep Web. Nossa. Vai continuar existindo, e é coisa muito pior, muito mais escancarada. Então, assim,
lei de regulamentação de rede social não resolve o problema em nenhuma esfera. Muito pelo contrário, cria um novo problema que é muito mais difícil de combater, que é de censurar as pessoas e que não vai, de forma alguma, impedir que esse tipo de conteúdo exista, seja veiculado na internet, seja consumido por várias pessoas, disseminado, vendido, enfim. Então, é um problema que a solução está em outro lugar, certamente. A solução passa, primeiro, por punir os criminosos de forma Tinha que punir os rígida. pais também. Os pais, evidentemente, porque são os responsáveis por isso. Pais. Com certeza. Tem que pegar cada um desses pais e dar uma punição que seja pedagógica, sabe? Para que isso não aconteça novamente. Então, assim, a gente tem um sistema penal que é muito brando aqui no Brasil. Então, assim, as leis são muito brandas. Quando o cara finalmente, né, vai cumprir com a pena, num presídio onde você não é punido por nada. Então, assim, a gente vai entrando cada vez numa camada muito mais profunda do problema e, no final das contas, o que a gente vê é todo mundo isento da responsabilidade e ninguém que de fato acaba pagando por isso, entende? Sim. Então, esse tipo de sistema, digamos assim, acaba fazendo com que conteúdos como esse... Incentiva, né, as pessoas. Incentiva, exatamente. E como que você acha... O que você acha, Mari, dessa ideia da Austrália, que elas passaram uma lei que adolescente até 14 anos, se não me engano é 14, não pode ter rede social. De certo modo, isso não seria uma regulamentação das redes sociais? Então, colocar uma idade que a partir dali pode, a partir dali não pode? Mas já existe, né? Acho que aqui no Brasil é 13 anos, parece. Mas você acha que é pouco, talvez? Eu acho que sim. Acho que poderia ser acima de 18 anos. Esse é um outro ponto, né? A voz e a autoridade que eu acho que muitos pais estão dando para as crianças hoje em dia, né? Para os menores de idade. Exato. Né? Então, antigamente, se você era contra o seu pai ou sua mãe, você tomava um tapa na cara. Hoje em dia, não pode mais. Hoje em dia tem que ser tudo conversado, tudo bem calmo. Você não pode fazer tatuagem, né? Com 18 anos, hoje em dia a gente vê muitos jovens fazendo, bebendo. Parece que a criação dos pais em si tá diferente do que era antes, né? Tem alguns que falam que foi para melhor, eu acho que foi para pior, que hoje em dia tá muito soft, tá muito bonzinho e as crianças estão crescendo, abusando tudo e acontece o que acontece. O que você acha da autoridade que está sendo dada para as crianças? Com certeza. Houve uma subversão muito grande aí, uma inversão de papéis muito grande, né? Então, os pais que deveriam ser autoridade, agora são eles os que obedecem os filhos, muitas vezes, né? Então, são crianças com autonomia para fazer o que quiserem, crianças que não têm maturidade, pais que não têm pulso firme para corrigir essas crianças. E aí a gente vai formando adulto mimizento, vitimista, Sim. Folgado, né, escorado. A fama hoje é que essa nova geração não gosta de trabalho. Não sei se é só a fama ou se isso de fato é real, mas é o que eu vejo vários donos de empresa falando. Cara, ninguém mais quer CLT, pessoal tudo que é home office, qualquer coisa já tá estressado, tá triste, é muito mais delicado, digamos assim, né? Você acha que isso está acontecendo mesmo? Sim, com certeza, com certeza. Tem uma espécie de educação que é dada hoje pelos pais, que é uma educação muito isenta de autoridade mesmo, né? Uma educação que permite que os filhos façam o que eles quiserem bem entenderem, que não corrige, que não pune, né? Que é a educação positiva, né? Que chama. Então, você recompensa o filho pelos maus comportamentos, você não pune, você não castiga, você não ensina o que é certo. E por que é assim? Eu acho que é porque é mais fácil para os pais educarem desse jeito, né? Deixa o filho fazer o que quiser, eu tenho menos trabalho. Para não virar o vilão também, né? Para não virar o vilão também, o pai que quer ser amiguinho do filho, né? Tem muito isso, esquece que é pai, quer ser amiguinho do filho. Então, eu acho também que tem essa coisa da facilidade, é mais fácil assim. Você educar, corrigir, você ter pulso, você ser exemplo para os seus filhos é muito mais difícil. E as pessoas não querem o caminho mais difícil, elas querem sempre o caminho mais fácil. Então, deixa assim, deixa que o mundo cria, né? Eles se criam sozinhos. Então, meio que é essa ideia assim, que existe hoje que faz com que a criação seja uma criação muito suavizada no sentido de não impor mais regras
concretas para essas crianças, não impor limites, não fazer com que essas crianças tenham uma preocupação posterior de quem elas vão ser futuramente. Sim. Não tem mais isso, né? E também, né, eu vejo que muitas pessoas hoje em dia estão querendo dar voz aos menores de idade para que eles decidam coisas muito sérias que eu acho que eles não têm o discernimento para fazer, né? Como eu falei, a gente não permite que eles façam tatuagem, não permite que bebam, mas várias outras coisas, como sair dançando na internet, se expondo, não sei o quê, aí é permitido. Ah, não, aí deixa eles fazerem, né? Aí eles podem falar o que eles querem fazer. Exato, e existe um outro tema envolvendo esse assunto, Gui, que é também muito importante e que infelizmente não foi mencionado no vídeo do Felca, mas que é um problema tão grave quanto esse, que é o das crianças transgêneros, né? Então, assim, você vê que uma criança, ela não tem discernimento para votar, ela não tem discernimento para dirigir, ela não tem discernimento para consumir bebida alcoólica, é tudo a partir dos 18 anos de idade. Ela não tem discernimento para comprar algo que seja, uma arma, alguma coisa, entendeu? Ela tem que ter discernimento para fazer uma série de coisas. Viajar sozinha, enfim. No entanto, ela tem discernimento para decidir se vai ser homem ou mulher. Tem uma coisa muito errada acontecendo, né? Então, assim, a gente vê hoje, é cada vez mais comum, inclusive, perfis grandes nas redes sociais também de mães que mostram o dia a dia dos filhos transgêneros, crianças de 4, 5 anos. Mentira, 4, 5 anos? 4, 5 anos. Né? Eu tenho um caso que eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero tomar processo. Acho que tem 5 anos a menina que virou menino, né? Que a mãe fez... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Que a mãe fez a transição de gênero, injetou hormônio e todo aquele processo. 5 anos. Se não me engano, 4 ou 5 anos foi quando ele começou esse processo de mudança de gênero. Então, assim, você tem um problema muito grave, que é uma criança muito pequena decidindo, né, que se vai ser de um gênero ou de outro gênero pro resto da vida. Porque essas mudanças hormonais, elas são irreversíveis. O pessoal fica falando, não, é reversível, né? Se você toma aqueles, hormônios da puberdade, depois você parar, volta. Não volta. Tem vários estudos que mostram, você vai mudar a composição do corpo do seu filho para sempre, cara. E quando você faz cirurgias, né, mutilações no corpo, como é que volta? Você faz o que depois? Exato. Né? Então, assim, estão dando para essas crianças essa responsabilidade que não é delas. Essas crianças não têm capacidade de discernir se elas querem ser homem ou mulher. Elas não têm essa capacidade. O que você acha que está acontecendo? Um adulto, muitas vezes, não tem essa capacidade. Uhum. Aí você pega uma criança de 4, 5 anos e diz, não, meu filho, ele quer ser menina. Mas tatuagem não pode. Tatuagem, pelo amor de Deus. Não pode. Tatuagem já é demais. Agora, mudar de sexo, aí deixa. O que você acha que está acontecendo, Mari? Você acha que esses pais, eles acreditaram, eles foram manipulados em uma visão de mundo, ou eles estão querendo só ficar sinalizando virtude para os outros, como são totalmente pessoas boas, virtuosas, que aceitam esse tipo de coisa? Ou eles realmente estão caindo num conto que foi uma história falsa? É muito difícil responder essa pergunta de forma objetiva, porque eu acho que porque para mim isso é criminoso, maldoso. Criminoso, exatamente. Os pais deveriam ser presos, quem permite isso. Exato, eu também acho. Mas é muito difícil porque eu acho que depende muito. Eu acho que tem pais que são... que acreditam, sei lá, realmente naquilo. Que estão fazendo bem. Que acham que estão fazendo bem. E são pais que já têm uma distorção na própria cabeça do que é certo e o que é errado. Né? Então, assim, eles próprios já são resultado dessa cultura que relativiza tudo. Mas tem muitos outros, e aí eu vou tocar numa ferida que é muito complicada, mas que é verdade, que acabam cedendo a esse tipo de comportamento e de decisão por cegueira ideológica. Existe uma questão ideológica muito forte, que é muito presente nessa questão da ideologia de gênero, nessa questão de mudança de gênero em crianças, por exemplo, que a gente não pode negar, porque existe. Né? Então, assim, existe muito pai, muita mãe que acaba se deixando vencer pela narrativa. Pela ideologia mesmo. Pela ideologia mesmo. Então, assim, acaba que olha a criança ali com um certo comportamento que ela entende como um comportamento suspeito
e já começa a enxergar a coisa de outro modo, porque na cabeça dela o mundo se divide entre ideologias, né? Então, assim, meu filho é um menino de 5 anos, mas começou a gostar de maquiagem. Então, alguma coisa indica que talvez ele queira ser uma menina. E às vezes... só uma criança de 5 anos. E às vezes tá confundindo, porque pode ser gay, né? Às vezes é gay, a pessoa fala, não, aí já é transgênero, já é outro nível, né? Então, eu vejo que até o Jordan Peterson fala disso. Muitos pais estão vendo filhos que às vezes são afeminados ou masculinos, a menina é masculina, e eles estão falando que são do outro gênero, e às vezes são só gays. São gays e aí passa para outro nível depois, né? Tem transgênero, aí tem o que vira animal, né? Que eu esqueci o nome. Nossa Senhora. Que aí tiveram que colocar caixinha de areia já em escolas lá nos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus do céu, parece que é um surto coletivo, parece que é o fim da civilização, né? Você fala, que nível que a gente tá chegando, né? Sim. Quanto a essa coisa da mudança de gênero, transgênero, enfim, se você é um adulto, você quer se mutilar, você quer se entupir de hormônio para se transformar em alguém de outro sexo, vai lá. Eu acho grotesco. Mas você é adulto, você é responsável pela sua própria vida, faça o que você quiser. No entanto, quando isso acontece com criança, quando os pais estão fazendo esse processo de mudança de gênero com os filhos, com crianças muito pequenas, aí a gente vê que o problema é muito mais, o buraco é muito mais embaixo. Né? Então, assim, a gente vive numa realidade onde os pais, eles são responsáveis por tomarem uma decisão pelos filhos, como se fosse uma decisão tomada pelas crianças, e muitas vezes é uma decisão que, da forma como é feita, é irreversível. Não tem como você voltar atrás depois. E você não tem noção do dano que você pode causar àquela criança, né? O dano emocional, psicológico que você pode causar àquela criança. Inclusive, eu não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos, estatisticamente falando, depois da transição, a estatística de suicídio é maior depois que acontece. Então você fala, em tese não deveria, né? Porque você está infeliz com o seu corpo, você faz a transição, deveria ficar tudo certo. Aumenta depois que faz a transição. Então você fala, cara, tem alguma coisa muito errada no psicológico dessas pessoas, né? Exato. Eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa acontecer em relação a isso, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas é muito triste porque, de fato, é um trauma que você provoca que você não sabe os efeitos disso lá na frente, né? E qual que é o objetivo do Estado em incentivar essas pautas, você acha? Aí é que tá, né? Ideologia. É simplesmente uma questão ideológica. Eles querem pessoas fracas, eles querem pessoas fora da realidade, é mais ou menos o pensamento, esse é o pensamento? Provavelmente. Quanto mais vulnerável o cidadão é, né? Quanto mais distante da sua identidade você está, mais fácil é você se assimilar a um grupo. Né? Isso é um fato. Então, existe toda uma questão de controle e tudo mais que pode ser que seja o objetivo no final das contas, assim, né? Porque você vulnerabiliza essas pessoas. Você torna essas pessoas vulneráveis. Então, é muito mais fácil você fazer de vítima quem está no estado de vulnerabilidade do que alguém que não está. Sim. Então, é isso. Assim, emocionalmente, essas pessoas ficam fragilizadas. E isso pode ser usado, sem dúvida, como instrumento ideológico mesmo. Eu estava falando disso foi em outro podcast que a gente fez, que foi com a Yasmin, de como que às vezes uma família tem, sei lá, 3 filhos e às vezes 2 filhos se dão super bem na vida e aí um filho acaba caindo nessas ideologias, caindo nessa mentalidade, caindo nessas coisas, né? Aí você fala, pô, o que aconteceu com esse um filho? Aí a gente até chegou na conclusão de que os pais fazem de tudo para proteger os filhos e colocarem bons ensinamentos, valores, só que muitos hoje em dia estão dando para outras pessoas criarem, né? Você vê cada vez mais babás criando, cada vez mais o Estado criando, as pessoas colocando crianças na escola já com 2, 3 anos, sei lá. E aí você fala, cara, quem tá criando seus filhos não é você. Então você faz de tudo, mas a partir de um certo momento da vida daquela criança, passa para outra pessoa colocar as ideias e as pautas na cabeça dela. E é aí que acontece de um filho acabar desvirtuando ou acabar acontecendo uma coisa trágica como essa e os outros 2 ou 3 não, né? E às vezes também, Gui, às vezes os pais, eles dão uma educação muito similar para todos os filhos, né? Assim, de modo que eles são educados da mesma maneira, eles recebem as mesmas instruções.
eles estudam nas mesmas escolas, fazem as mesmas coisas, mas às vezes acontece de um ir por um caminho que não era o caminho desejado, enquanto outros não vão. Isso acontece porque a gente é livre, né? A gente tem livre-arbítrio para tomar as nossas próprias decisões, para fazer as nossas escolhas. Então, muitas vezes é isso, assim. Às vezes os pais fazem o que está ao alcance deles para oferecer o melhor possível para aquelas crianças. Sim. Conseguem fazer isso, são bons pais que tomaram para si a responsabilidade de criar, de formar aqueles filhos, mas às vezes tem um que desvia, não tem jeito. Mas eu acho que é influência, sabia? Ah, com certeza. Aí eu acho que são as pessoas que você anda, sim. os tipos de atividades que você faz. Por exemplo, eu acho que o esporte é surreal de importante, porque geralmente, não todos, né? Mas geralmente numa estrutura de esporte você aprende a lidar com o time, né, com outros companheiros de time, com o técnico, hierarquia, tal, de responsabilidades, tal, tem o capitão. Então você fala, uma pessoa que seguiu nessa linha talvez vai se dar um pouco melhor, vai ter uns valores diferentes. E aí você vê outros andando com... Porque eu acho que tem pessoas que nascem gays e eu acho que tem pessoas que são influenciadas a virarem gays e a virarem trans pela roda social que elas estão. Eu sei que é polêmico falar isso, mas eu acho, cara. Eu sei que isso é um problema que muita gente fecha os olhos e finge que não existe, mas eu concordo plenamente com você. Total. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, virou meio que modinha, porque você fala, cara, como que aumentou tanto o número de pessoas crianças, né, adolescentes, gays e trans até. Você fala, cara, não é normal, porque tem estudos que falam que deveriam ser uma certa porcentagem, tal, da população, e explodiu de um jeito que fala, não, tem alguma coisa, tem um movimento a mais aqui, que parece que estão manipulando e influenciando as pessoas. Eu acho que sim, o homossexual, ele nasce homossexual, é evidente. Alguns, eu acho que alguns são influenciados. Então, eu acho que sim, mas eu acho também que existe um fenômeno de massa, assim, um fenômeno coletivo, que normalizou tanto as coisas, que trouxe tudo isso como uma questão tão banal, que hoje em dia as pessoas que não são veem aquilo com tanta naturalidade, Exato. assim, com tanto... Nos filmes, nas séries, em tudo. Exato. Que acabam pensando, e se eu fizer também não é um problema, entende? Então, acho que tem muito disso, dessa influência mesmo, dos ambientes que você está inserido, das companhias com quem você anda. Acho que sim. O ser humano, né, o homem, ele é um ser influenciável. Nós somos influenciáveis. Isso não tem o que discutir. A gente vive em sociedade, a gente se deixa influenciar pelos outros. Né? Existe uma teoria que chama Teoria do Desejo Mimético, do René Girard, que ele explica que a gente não deseja o que a gente deseja porque a gente quer, mas porque o outro deseja. É uma teoria muito interessante. Sim. Então, e é o que você mais vê hoje no Instagram, né? Exato. Você vê uma pessoa viajando, uma pessoa com carro. Perfeito, é um ótimo exemplo. Então, assim, às vezes a gente nem quer aquilo de fato, mas você vê os outros fazendo aquilo, você vê que os outros querem aquilo, que os outros têm aquilo, e a gente passa a querer. Sim. Então é como se o outro fosse um mediador do nosso desejo, no final das contas. Eu acho que isso se aplica a muitas coisas na nossa vida. Empresas usam isso, né? Exato. Para fazer os trends lá, sei lá, o Labubu ou o morango do amor lá. Sim, é estratégia de marketing também, exatamente. Então acho que tem isso, acho que como a gente é ser que se deixa influenciar pelo ambiente, se deixa contaminar pelo ambiente, se você está inserido num ambiente que te proporciona certos comportamentos, né, que acabam trazendo aqueles comportamentos como se fossem naturalizados, você vai reproduzir aquilo de alguma forma. Sim. Né? Você tem que ter a cabeça muito boa para olhar e discernir se aquilo é certo ou errado, e normalmente você se afasta desses ambientes quando você entende que não é bom. Sim, mas uma criança, né? Mas uma criança, ela não tem discernimento para isso. Uma criança, ela não tem maturidade emocional, cognitiva. O córtex pré-frontal nem está desenvolvido. Não tem, exatamente, para poder tomar uma decisão que é tão séria, é tão grave, entende? Não tem condições. Então, assim, geralmente são os pais decidindo por essas crianças. Geralmente não, são os pais decidindo por essas crianças e usando a criança como bode expiatório. Não, mas ele quis. Né? Eu fico pensando, quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, se você olhar fotos minhas, criança, eu era um moleque. Eu era um menino, eu tinha o cabelo curto, assim, feito seu. Eu me vestia como menino, eu só brincava com menino, eu só gostava de andar de ter amigos meninos, brincadeiras de menino, tudo era menino. Imagina se a minha mãe, em algum momento, tivesse olhado para esse meu comportamento e tivesse pensado, não, talvez isso seja um indicativo de que ela não está feliz com o corpo que ela tem, que alguma coisa está errada e tal, e tivesse me submetido a esse processo de transição.
Imagina que loucura, como talvez estivesse minha cabeça hoje, né? Sei nem se eu estaria aqui hoje, né? Não sei. Sim. Mas essa é a questão, assim. Então a gente vê crianças com comportamentos que são de criança e a gente começa a adultizar isso, achar que a criança está fazendo aquilo de forma muito bem pensada, porque talvez a realidade dela não seja a realidade que ela queria estar. Mas a criança não está nem pensando nisso, ela só está brincando com um carrinho ou com uma bola de gude. Ela não sabe o que é. Né? Então, assim, meu filho gosta muito de usar maquiagem. É uma criança. Sim. Né? Então, assim, uma coisa que as pessoas não sabem é que a mãe, a figura materna, ela é para os filhos, tanto meninas quanto meninos, uma espécie de espelho. Sim. Então, assim, as crianças, elas veem a mãe como um espelho. Então, elas querem reproduzir tudo aquilo que a mãe faz. Essa representação não é do pai, é da mãe. O pai, ele tem uma outra função na constituição familiar. Mas a mãe, ela é o espelho daquela criança. Então, tanto menino quanto menina vai querer copiar a mãe, vai andar com salto alto em casa, vai passar batom, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por que não copia o pai muitas vezes? Porque é a mãe que é o espelho. Então, depois a criança vai ganhando maturidade, vai crescendo, vai se desenvolvendo e ela vai, por si só, manifestando seus próprios interesses. Isso que eu ia te perguntar, o que você acha do argumento que muitos usam às vezes nesse ponto de falar assim, não, mas a menina só brinca de boneca porque é o que dão pra ela. Se dessem carro, ela brincaria, né? Que não é uma tendência natural, é só o que a gente expõe às crianças e é por isso que elas brincam. O que você acha disso? Eu acho que isso é uma imbecilidade, porque existem pesquisas, estudos que já foram feitos, eu não vou lembrar agora quais são, depois eu posso até trazer esses dados aqui, porque eu usei isso para fazer o meu curso sobre feminismo, numa aula que eu dou sobre ideologia de gênero. E crianças que já, ainda no útero da mãe, ainda na barriga, já foram submetidas a algumas experiências, depois quando muito pequenas ainda, mostraram que elas tinham uma aptidão para certas coisas de forma diferente. Elas demonstravam esse interesse de forma diferente. Então, as meninas tinham essa curiosidade pelas bonecas por causa da coisa maternal mesmo. A mulher, ela é muito mais instinto maternal, mesmo. É um instinto mesmo, né? Então, assim, ela é muito mais cuidadora, ela é muito mais zelosa, a mulher é muito mais dada às atividades, às profissões, por exemplo, que exigem cuidado emocional, suporte emocional e também cuidado físico, enfim. Então, as crianças, elas nascem com isso, porque a nossa formação é diferente. Sim. Enquanto a gente está no útero da nossa mãe, sendo formado lá, a gente recebe uma dose diferente de testosterona. Sim. Então, assim, aquilo é fundamental para a formação do nosso cérebro. Então, a gente não pode dizer que, não, são iguais e isso é algo que foi construído pela sociedade. Isso é a maior imbecilidade que existe. Não é assim que funciona. Né? Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Sim. Ponto. E vai demonstrar interesses diferentes ao longo da vida. E desde sempre demonstra. Sim. E, Mari, qual que é porque tudo que a gente está falando aqui deixa a gente muito pessimista. Fala, caramba, esse é o caminho que a gente está tomando, é o rumo. Você acha que isso está acontecendo porque cada vez menos fé e religião está na vida das pessoas, né? Porque, como eu falei, a gente tem menos pessoas nascendo, divórcio aumentando, a fé também caindo em muitas pessoas. Parece que religião, muitas pessoas acham que é muito antiquado hoje em dia, né? Você acha que é por isso que a gente está tomando o rumo que a gente está tomando? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que, no final das contas, o grande inimigo nessa história toda é Deus. O grande inimigo é Deus. Assim, todas essas ideologias, todas essas pautas, tudo isso existe para tomar esse lugar. Você entende? Então, assim, o inimigo, no final das contas, é Deus. Então, quanto menos fé, quanto menos religião as pessoas têm, quanto menos proximidade com a vida espiritual, né, as pessoas têm ao longo desse processo, mais elas estão suscetíveis a abraçar essas ideologias. Porque não existe lacuna que não é preenchida. Se você deixa um vazio ali, você vai querer preencher esse vazio com alguma coisa. Então, as pessoas estão cada vez mais hedonistas, cada vez mais em busca dos prazeres materiais, momentâneos, e deixam de lado essa vida espiritual. Então, vão se afastando daquilo que é o que realmente importa no final das contas. Então, sem sombra de dúvidas, tudo isso que a gente vê acontecendo na nossa sociedade hoje é consequência do distanciamento do homem de Deus. Sem sombra de dúvidas. Quanto mais distante o homem está de Deus,
mais próximo ele está do inferno. Uhum. E qual que é a sua expectativa, Mari? Como que a gente melhora isso, né? É claro que nós individualmente temos que passar isso para os nossos filhos, mas você acha que isso está acontecendo? Você acha que isso tem a chance de a gente voltar para uma sociedade saudável, para um país que tenha valores, que tenha virtudes, ou a gente está indo realmente ladeira abaixo? Eu acho que sim, eu acho que tem, Gui. Eu acho que tem porque, assim, o Bruno, meu marido, fala uma coisa muito engraçada sobre o Brasil, que é muito verdade. Ele diz que o Brasil é um país muito curioso, porque quando parece que vai dar muito errado, acontece alguma coisa e dá certo. E quando parece que vai dar muito certo, acontece alguma coisa e dá errado. Então a gente vive nesse pêndulo, né? Entendi. Se você olhar historicamente, o Brasil é assim, vai muito para um lado, vai muito para o outro, você não tem uma estabilidade ali que dura. Uhum. Então eu acho que a gente está passando por um momento meio que de transição, assim. Talvez essas coisas todas acontecendo agora, vindo à tona, como estão vindo, né? Talvez isso gere um movimento de reação muito grande e já está acontecendo esse movimento Sim. de reação. Você vê, por exemplo... Começou nos Estados Unidos, né? Começou, exatamente. E em muitos lugares também na Europa, por exemplo, você tem um número gigantesco de jovens que têm buscado a fé cada vez mais. Então, assim, o número de católicos no mundo tem crescido, o número de cristãos no mundo tem crescido. Aqui no Brasil, tem por crescido? exemplo, graças a Deus, Que sim. bom. Jovens, principalmente, né? Você vê que agora, recentemente, teve o PHN na Itália, que é um evento que existe para jovens católicos, e foram 1 milhão de jovens. Caramba. 1 milhão de jovens reunidos ali para celebrar, né? Então, assim, você vê que tem... O pêndulo está voltando. Talvez o pêndulo esteja voltando, né? Isso é uma reação natural, assim, da sociedade. Quanto mais a gente vai para um lado, uma hora vai muito para o outro. E o desafio é achar o equilíbrio no meio do caminho, Sim. né? Achar um meio termo ali, que é o caminho da virtude. Sim. Mas eu acho que sim, acho que não é o fim do mundo, não. Acho que eu sou muito esperançosa. Eu tenho esse olhar para as coisas, assim, de acreditar que pode sim melhorar. E a gente tem que fazer a nossa parte também, assumindo a nossa responsabilidade, sim. Porque a gente tem muito essa inclinação para cobrar dos outros algo que só a gente pode fazer, né? Exato, eu vejo que muitas pessoas ficam esperando uma solução de tipo, o governo alguém vai corrigir isso, né? Uhum. Não é possível, vai vir algum político que vai pôr uma lei que vai impedir isso. Começa com a gente, as pessoas elas tiram muito o valor, né, da nossa ação, né? O que a gente pode fazer para colaborar com a sociedade, com os nossos filhos, que vai espalhando para nosso bairro, cidade, sim, estado, e aí vai aumentando, né? É autorresponsabilidade mesmo, né? É trazer para si, chamar para si essa missão de fazer a diferença, né? Então você começa com o seu, começa em casa, começa educando seus filhos vão para fora, começam a influenciar outras pessoas, e assim você vai transformando o mundo. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo, assim. Só que as pessoas precisam assumir esse papel. E não delegar isso para o Estado, para o governo, para as autoridades, porque a autoridade da nossa vida é a gente. Sim. No fim das contas. E, Mara, acho que para terminar, você podia deixar uma mensagem de otimismo, então, para os pais, para as mães que estão com receio, principalmente por conta desse assunto aí, né? Crianças expostas a telas, crianças expostas também nas redes sociais. Deixa uma mensagem na caixa preta aqui pra gente finalizar esse jato. Olha, eu acho que fica, depois desse vídeo do Felca e também dessa discussão toda, que não é nova, que já existe há muito tempo. Inclusive, só fazendo um adendo aqui, a então ministra Damares, ela fez uma denúncia muito grave do que acontecia aqui no Brasil, nas Ilhas Marajó, no Pará. Verdade. E a Damares foi ridicularizada quando fez essa denúncia. O que acontece nas Ilhas Marajó é um absurdo, assim, envolvendo sexualização infantil, prostituição infantil, exploração infantil, temas que são, assim, gravíssimos. Ela foi ridicularizada, ela foi escorraçada por políticos, porque é a Damares, né? Porque ela era ministra do governo Bolsonaro. Então, não importa o que ela esteja dizendo, o que importa é quem ela é. Entendi. Então, todo mundo se levantou, muitos artistas se levantaram contra ela, até o Ministério Público Federal cobrou que ela provasse as denúncias que ela tinha feito, em vez de ir investigar, né? Então, assim, essas denúncias que existem desde 2006, se não me engano, já são conhecidas por todo mundo. Teve, né, alguma coisa, alguma solução lá? Teve algum movimento? Ainda rola, assim, teve investigação, isso foi levado para parlamento e tudo mais, mas ainda é um problema muito, muito, muito grave que existe lá, mas né? que é muito enraizado, exatamente. Então, assim,
esse problema é um problema que já é conhecido. A gente sabe que as crianças são sexualizadas, não é de hoje. Quando eu era criança, por exemplo, a gente dançava na boquinha da garrafa do tchan. Creu. E era uma coisa absolutamente normal. É claro que a mensagem era um pouco mais subliminar, hoje ela é muito mais escancarada. Explícita, né? Você vê Oruan hoje. Exato. A coisa é muito mais feia hoje em dia, mas isso existe há muito tempo, e a mensagem que eu queria deixar aqui, Gui, é que os pais precisam ficar atentos e tomarem conta dos seus filhos. Não deixem seus filhos sozinhos na internet, nesse universo que é tão amplo, que, enfim, pode ser uma desgraça para os seus filhos, né? Então, assim, vigiem seus filhos, fiquem atentos ao que os seus filhos fazem, sejam vocês as pessoas responsáveis por proteger, por cuidar dessas crianças, né? Para que elas não fiquem ao Deus dará, para que elas não fiquem reféns de influenciadores, de pessoas que estão ali, de certa forma, influenciando para o mal, porque existem muitos bons influenciadores, é claro. O Felca, acredito que seja um bom exemplo disso. Recentemente tem feito um trabalho muito legal, mas existem muitos outros que são mal intencionados. Então, os pais, a presença dos pais, firme, rígida, amorosa ao mesmo tempo, é o que pode ser, de fato, o remédio, o antídoto para esse problema. Então, que os pais estejam atentos e que não terceirizem aquilo que só vocês podem fazer, né? Nós somos substituíveis em muitas coisas na vida. A gente pode ser substituído no nosso trabalho, a gente pode ser substituído em qualquer coisa, mas o único lugar onde a gente não pode ser substituído é na nossa família. Então, que a gente entenda isso, que os pais entendam isso e abracem essa missão com amor, com carinho de educar os filhos para que eles se tornem bons adultos, boas pessoas e que não sejam vítimas desse tipo de problema que a gente vê hoje em dia. Sim, total. E é só para complementar que eu lembrei agora, né, que você falou de influenciadores do mal. Cara, o que a gente mais viu agora também foram as bets, né? E por que as pessoas acompanham tantas pessoas que fazem o mal, que claramente estão manipulando e usando você pra ganhar dinheiro e não quer o seu bem? E as pessoas realmente parecem que gostam desse tipo de conteúdo, né? Enquanto um outro conteúdo informativo, um conteúdo melhor pra você, as pessoas não tendem a assistir, né? É engraçado isso. É que as pessoas gostam do escândalo, do reality show, de acompanhar a vida dos outros. Por que esses programas são tão assistidos, né? Você vai um Big Brother da vida, até hoje tem audiência gigantesca, porque as pessoas gostam de ver a vida dos outros, né? Sim. E isso acontece porque falta ali uma base moral sólida, uma base cultural mesmo, de procurar fazer aquilo que é bom para si, né? Aquilo que vai, de fato, fazer te com aprimorar, que... né? Aprimorar e fazer com que o nosso imaginário seja preenchido por coisas boas, né? Sim. Não, as pessoas ficam alimentando esse tipo de coisa, e quanto mais alimentam, mais isso existe, mais acontece, mais influenciadores aparecem, e no final das contas o que a gente vê é esse tipo de situação. Sim. Mari, obrigado, viu, por ter vindo aqui no Jato hoje falar desse assunto. Acho que é um assunto muito importante, né? Tiveram algumas pessoas que vieram lá no nosso direct e falaram, cara, vocês têm que falar disso, isso é muito sério e tal. E então, o máximo de holofote que eu acho que as pessoas colocarem nesse assunto, Sim. eu acho que é assim que muda, né? É assim que cria pressão para... As redes sociais, você viu, né? Falou das pessoas lá, do Ítalo, teve uma outra também com a mãe aqui, né? Eu esqueci o nome. Acho que é a Caroline Drea. Carol o quê? Drea. Drea. Aí vão lá e derrubam as redes, né? Parece que só assim, para as redes sociais e para o governo e para seja quem for, começar a anotar e corrigir os problemas, né? Então, quanto mais a gente falar nesse assunto, melhor. Bom, se vocês em casa gostaram desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, tá? E ativa o sininho para você não perder nenhum episódio nosso. É isso, Mari. Faltou alguma coisa? Muito obrigada. Não, acho que fechamos bem. Fechamos. Qualquer coisa a gente volta para falar de novo. É isso aí. Obrigada, Gui. Até a próxima trip inusitada. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem nossa, clica aqui desse lado ou desse para você assistir mais uma trip nossa.